Shabbat Shalom, boa tarde. Estamos no dia 3 de Shevat, 5.784, a contar da criação. É o dia 13 de janeiro de 2024 da Era Comum. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as reflexões pertinentes à referida Parashá. Essa semana nós temos a Parashá Vayera, onde nós temos aí desde o capítulo 6, verso 2, até o capítulo 9, verso 35, nós temos aí a Parashá da semana, Vayera, que significa "e me revelei", diz o Eterno, falando com Moshe, referindo-se que se revelou de fato a Avraham, Tzahak e Yaakov como El Shaddai, né, o Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, Havaye, que significa o Deus das misericórdias, que tem o tetragrama sagrado, e também dentro das nossas preces, né, a expressão segundo a Hassidut, Adot-Unai, que traz mais próximo a realidade do tetragrama sagrado, né? E a expressão Havaiá, que está conectado dentro da Hassidut Kabbalah, nos fala mais ainda de forma sobre as misericórdias do soberano dos mundos, né? Então, a nossa Parashá da semana, ela está no capítulo 6 de Shemot, Êxodo, a partir do verso 2, e hoje nós vamos concluir, né, no capítulo 9, verso 35, né, a Parashá da semana. A nossa aliá de hoje, ou seja, as nossas reflexões de hoje, elas estão principalmente firmadas no capítulo 7, a partir do verso 8, e vai até o capítulo 9 e o verso 35, né, que é a nossa aliá de hoje. E nós queremos trazer aqui, né, algumas reflexões pelos nossos mestres, pelos nossos sábios, pelos nossos rabinos, né, comentários de Rashi, do nosso Rebbe Menachem Mendel, com referência realmente à guerra, né, que toda a Parashá traz para nós da semana, exatamente a guerra entre as forças do bem e do mal. Nós vamos fazer uma reflexão sobre isso. E também nós vamos fazer, principalmente com a nossa aliá de hoje, nós queremos trazer aqui de um nível diferente de uma reflexão sobre as pragas, trazê-las dentro de a psicologia das pragas, né? E essa conexão sobre a forma psicológica das pragas, o Egito, o povo judeu, e o que está conectado dentro dessa psicologia das pragas, o que está conectado conosco, no nosso pessoal e no nosso dia a dia, né? Então nós vamos ver essas reflexões aqui. E nós vamos completar também o nosso conhecimento sobre o mês de Shevat. Nós estamos no dia 3 de Shevat, início do mês propriamente dito, né? E nós vamos também completar o nosso conhecimento com o nosso Yitzhak Ginsburg, o nosso rabino, com referência ao mês de Shevat, né? Começamos na quinta-feira e vamos completar hoje. E vamos aí terminar com o ensinamento do nosso Rebbe Menachem Mendel, em que ele nos fala sobre combinar misericórdia e severidade, né? Principalmente ele vai nos falar sobre da praga, né, do granizo, que foi muito forte, que é a 7ª praga, né? Hoje nós vamos completar, né, as 7 primeiras pragas, que encerra a nossa Parashá da semana, e a partir de amanhã, na próxima terça-feira, que é o nosso encontro à tarde com a Torá, Voltou o sinal. Baruch Hashem, dá um ok aí que voltou o sinal, né? Baruch Hashem, voltou o sinal. Mais uma vez, uma queda de internet na nossa região aqui, ok? Então, amados, são essas nossas reflexões que nós temos para o dia de hoje, ok? Vamos completar, então, sobre o mês de Shevat, que nós temos aí, para
entendemos um pouco melhor o mês que nós adentramos. Hoje é o terceiro dia do mês de Shevat, e então nós vamos ver aí o que o nosso Rabino Yitzhak Ginsburg traz com referência ao mês de Shevat, ok? Então ontem nós vimos aí sobre a questão, né, que a conexão com o mês de Shevat tem a questão do Tzadik, né, Tzad, né, a letra do mês de Shevat, então é a letra do Tzadik. A Mazal do mês de Shevat, a Mazal, né, a sorte, é exatamente Deli, que está conectado com a questão de Aquário, dentro dessa questão, e literalmente traz para nós a questão de balde, né? O balde está conectado aqui com a questão de a Mazal do mês de Shevat, né? Exatamente balde e água, né? E Aquário fala sobre a questão de água. Então o ano novo das árvores de Shevat é a época em que as águas das chuvas de inverno começam a subir pelas raízes das árvores e lhe trazem nova vida. A subida da água em geral é representada pelo Deli, a Mazal, Deli, né? Que está conectado com a questão balde. Mas o radical da palavra Deli, ela significa erguer. Então, dentro desse aspecto, como diz o salmista, né? Meus olhos estão erguidos para o céu. Então, quando o Ain, que é exatamente olho, então quando o olho do mês anterior, Tevet, então quando Ain, ele é elevado para se conectar com o Tzadik do mês de Shevat, então o que nós temos aí? Nós temos então nessa somatória de Ain e mais o Tzadik de Shevat, né? Então nós temos aí a formação da palavra Etze, que significa exatamente árvore. Então nós temos aí o homem é a árvore do campo no mês de Shevat. No dia 15 nós temos o ano novo das árvores, né? Mais para frente estaremos aí na próxima terça-feira falando sobre essa questão principalmente. Então, nesse sentido, significa que o homem, o ser humano, ele precisa ser frutífero. Ele não pode ser uma árvore estéril, que não produz frutos, né? Então, por isso que cada ser humano precisa estar conectado realmente com Hashem, através do quê? Da sua techuvá, o seu retorno a Deus para um verdadeiro e sincero arrependimento, bem como tefilá, as preces diárias, que é o serviço diário a Hashem, através do nosso Sidur Benei Noach, o estudo da Torá, seus mandamentos, o estudo das 7 leis de Noach e as suas ramificações, e a Tzedakah. Então é dessa forma que nós nos tornamos árvores frutíferas, certo? Segundo o Baal Shem Tov, ele declara que quando você encontra um aguadeiro, quem é o aguadeiro? É aquele que transporta água. Então, quando nós encontramos um aguadeiro, aquele que carrega barris, né, ou está transportando água, hoje existe muito aqueles galões plásticos, né, de água, né, que são transportados para vários lugares, né? Então, quando se encontra um aguadeiro, é sinal de bênção. O tzadik é uma verdadeira manifestação de um carregador de água. Veja bem, então, como que Baal Shem Tov ele faz, chama-nos a atenção que quando se encontra um aguadeiro, aquele que transporta a água, né, seja da forma que for, em baldes, barril, galões, etc. e tal. Então, quando se encontra um aguadeiro, é sinal de bênçãos, certo? E, ao mesmo tempo, ele diz, o tzadik, ele é uma verdadeira manifestação de um carregador de água. Por que que o tzadik é um verdadeiro carregador de água? Então, o Baal Shem Tov, ele responde, dizendo, água refere-se à Torá. Então, a Torá, ela é comparada à água, certo? Então, por isso, a Torá é representada pela água.
O ser humano, como todo ser vivente, ele não pode subsistir sem água. E por incrível que pareça, em pleno século XXI que nos encontramos, né, ainda existem crianças morrendo de sede. Ainda existem crianças morrendo em consequências de ingerirem água não potável em pleno século XXI. Então, por aí você vê o quanto que nós precisamos realmente da revelação do justo Mashiach a qualquer momento e a qualquer momento mesmo, para retificar os 4 reinos. Porque é inadmissível que em pleno século XXI, por causa de governos perversos, corruptos, insensíveis à dor alheia, ainda há crianças que estão morrendo de sede. E ainda existe, né, aqueles perversos que usam, né, através de ONGs, né, exatamente a desgraça dessas crianças e de adultos que estão morrendo de sede para angariar milhões e bilhões de dólares e não fazem absolutamente nada para realmente resolver a questão de água potável em favor daqueles que estão com sede de água, ok? Então, dentro desse aspecto aí, nós podemos traçar um paralelo que, de forma espiritual, uma boa parte da população estão semelhante a estas crianças que estão morrendo por falta de água potável ou em consequências de ingerirem água não potável. Então, uma boa parcela das nações, dos povos, que estão aí morrendo de sede por falta da Torá, a verdadeira Torá, não aquelas que fazem uma mistura aí, uma maionese que dá medo, né? E fala e não fala nada e não ensina absolutamente nada. Meias verdades com meias mentiras que realmente servem para enganar as pessoas. É que nem o meio político corrupto, né? Que usam meias verdades misturado com um monte de mentiras para ludibriar as pessoas. Essa é a questão. Então as pessoas estão precisando da água da Torá. E nós precisamos ser os aguadeiros, levando esta palavra realmente às nações, aos povos, ok? Por isso, o mês de Shevat refere-se ao ano novo, né, das árvores, que também tem o seu sentido exato, o ano novo do estudo da Torá. Então é o momento de renovar o estudo da Torá no mês de Shevat, no dia 15 de Shevat, que é exatamente daqui a 12 dias, onde nós teremos o ano novo das árvores, e esse ano novo da árvore traz para nós que nós precisamos estarmos compartilhando o estudo da Torá. Por isso que os nossos sábios falam que aqueles que praticam de sedaká, ofertas, doações, dízimos ou qualquer coisa nesse sentido, onde há a causa nobre do ensinamento de Torá, ele tem grandes bênçãos da parte de Hashem. Por quê? Porque a essência deste mundo precisa ser a água. E a essência deste mundo precisa ser a água da Torá. Então, por isso que realmente onde há estudo da Torá e divulgação do estudo da Torá, nós nos tornamos aguadeiros. É sinal de bênçãos. Então, é aquela mesma questão, né? Aquele que compartilha o estudo da Torá, faz estudo da Torá, etc. e tal. Então ele precisa tirar tempo da sua vida para fazer estudo, leitura diária, ele precisa preparar os estudos, ele precisa realmente procurar trazer da forma mais límpida esta água potável para as pessoas. E aqueles que colaboram para isto, eles estão dentro do mesmo contexto das bênçãos múltiplas da parte de Hashem. Então, por isso é uma somatória. Então, nós precisamos nos somar cada vez mais para que nós possamos aí estarmos cada vez mais vivenciando o compartilhamento do estudo da Torá, ok? Então, por isso, a sabedoria da Torá é esta água potável, límpida, que precisa cada vez mais ser divulgada em nossos
dias. E é por isso que os sábios falam que as doces águas da Torá não podem deixar de ser anunciada e compartilhada aonde quer que seja, ok? Qual é a tribo do mês de Shevat? É a tribo Asher. A tribo Asher, ela significa exatamente prazer e felicidade, né? Então, o nosso patriarca Yaakov Avinu, né, o nosso pai Yaakov, o patriarca, quando ele abençoou o seu filho Asher, então ele disse: de Asher vem o delicioso pão, e ele fornecerá as iguarias do rei. Então isso significa que, evidentemente, a tribo de Asher e os seus descendentes representam o sentido do paladar e do comer. Então a árvore especial de Asher é exatamente a oliveira. E a oliveira, ela fornece o excelente azeite puro, né? Que nós conhecemos aí como extra virgem, né? O excelente azeite, do qual a porção de Asher na terra de Israel foi abençoada, uma terra produtiva, abundantemente produtiva em azeitona. E das 7 espécies da terra de Israel, a azeitona é a 6ª dentro da sua qualificação. E na Kabbalah corresponde a Sefirá de Yesod, né? Então, o tzadik, ele é o alicerce do mundo, porque Yesod é a base dentro da Sefirot, né? Então, ela está lá embaixo na Sefirot, né? Yesod, e ela é a base. Então, aqui fala, segundo a Kabbalah, os nossos mestres, que o tzadik é o alicerce do mundo. Então, o azeite de oliva representa a semente potente do tzadik, de conduzir e suster gerações abençoadas de almas judaicas e de almas de não-judeus, Benenur, na sua jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Então nós temos aí a Torá sendo comparada à água límpida e também sendo comparada ao azeite, o puro azeite, o extra virgem, né, conhecido dessa forma, né, que representa a semente potente do tzadik. Então, como nós já vimos, né, nesta semana, o Maimônides, ele traz que todo não-judeu que abraça a fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, né, ele é chamado de um tzadik, um justo entre as nações. Então você está nesse papel. Você precisa ser esta água límpida e você precisa ser esse azeite puro, para que possamos, de fato, estarmos compartilhando o quê? A pureza da Torá. Compartilhando a Torá sem misturas, mas compartilhando palavras límpidas e ungidas com o azeite puro, certo? Então, por isso, o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica é, de fato, expandir a Torá como água límpida e com o azeite puro. O sentido, né, deste mês de Shevat é exatamente o paladar, o comer, que é chamado dentro na linguagem hebraica de achilá, que é paladar, e ta'am, que é comer. Então, o sentido retificado de comer é o sentido especial do tzadik. Como está escrito, o tzadik come para satisfazer a alma. O versículo continua dizendo, mas o estômago do perverso está sempre carente. O tzadik, orientado para a alma, sente-se satisfeito e feliz com pouco, enquanto que o rachá, o perverso, que é orientado para o corpo, nunca está satisfeito. Então, o que nós temos aqui? Que, como pessoas tzadikim que somos, nós precisamos realmente aqui comer para satisfazer a sua alma, não é para satisfazer o seu estômago. O perverso, ele come para satisfazer o seu corpo, o seu estômago, e ele nunca está satisfeito. Ele é um glutão.
Vejam bem, por exemplo, né? Um exemplo simples, né? A pessoa ela fala assim: eu vou pedir um lanche. Que lanche eu vou pedir? Ele fala assim: eu vou pedir um X-tudo. Então ele está a serviço do seu corpo, ele está a serviço do seu estômago, ele está a serviço da sua alma animal. Então um lanche simples não basta, precisa ser um X-tudo, é glutão. Então aí mostra o nível espiritual da pessoa, onde ela está mais dominada pela alma animal do que pela alma divina. Parece algo insignificante? Não. Para o glutão é insignificante. O glutão vai dizer assim: esse cara aí está falando demais. Um X-tudo é tudo de bom. Mais uma vez ele está dizendo, é tudo de bom. Ou seja, ele está a serviço do seu estômago. Ele está a serviço da sua alma animal. Ele está a serviço do seu egocentrismo. Enquanto que o tzadik, ele come para satisfazer a alma. Ou seja, ele come o suficiente para alimentar. É uma alimentação sadia e uma alimentação adequada. Não precisa ser glutão para satisfazer o seu estômago e nem para satisfazer a sua alma. É o alimento básico, né? É um alimento saudável, é um alimento tranquilo. Come o suficiente para satisfazer a alma, não a glutonaria do seu estômago inchado. Inchado de prazer e egocentrismo. É isso que nós temos que tomar cuidado. Ao comer da árvore da vida, o tzadik extrai grande prazer, pois a Torá, ela significa vida, e a Torá traz esse sentido de vida, um prazer. Mas esse não é um prazer secular, não é um prazer erótico, não é um prazer egocentrismo, certo? Mas é o verdadeiro prazer que traz a verdadeira felicidade, onde a pessoa realmente ela se sente feliz. Então, esse prazer ao comer da árvore da vida, qual é a árvore da vida? A Torá. Como o Provérbios fala, é a árvore da vida. Então, a árvore da vida, que é a Torá, então, de fato, nós podemos extrair da Torá o verdadeiro prazer, a verdadeira felicidade da nossa vida. E nesse sentido, né, nós extraímos da Torá as centelhas divinas de luz e força de vidas presentes no alimento que ingerimos. Então, por isso que é importante nós fazermos as bênçãos alimentícias antes de nós comermos ou bebermos qualquer coisa. Por quê? Porque cada alimento tem no mais profundo do seu cerne, né, tem centelha divina. É por isso que os 4 reinos, o reino vegetal, o reino mineral, o reino animal e o reino humano, todos eles, todos os 4 reinos, têm centelha divina. Por que tem centelha divina? Porque na criação tudo veio existir pelo poder da palavra de Hashem. E a palavra de Hashem que saiu de sua boca, numa linguagem humana para entendermos, a palavra que saiu da boca de Hashem, ela foi e penetrou em toda a obra da criação. Então tudo que veio a existir tem no seu âmago uma centelha divina. E é onde que nós precisamos aprender no nosso dia a dia, a olhar para os 4 reinos e procurarmos entender que há centelha divina em cada uma delas. Entendeu? Então, por isso, nós podemos extrair o verdadeiro significado da vida, porque a Torá é vida, o verdadeiro sentido do prazer, que é o verdadeiro sentido do que é a felicidade, certo? Então, em seu estado de consciência retificado, corrigido, etc. e tal, ele está continuamente cônscio de que não só a dimensão física do pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Então não é só dentro do aspecto físico, que é a questão do pão, literalmente falando, que vive o homem, mas sim que o homem vive de toda a palavra que procede da boca de Deus, revelada através da Torá,
através dos seus mandamentos, através das 7 leis de Noé e as suas ramificações que estão todos dentro da Torá, ok? Então a ocasião de maior prazer na partilha do alimento está no Shabat, porque a palavra satisfazer sua alma é cognata da palavra para 7, aludindo ao 7º dia de Shabat. Um verdadeiro tzadik vive o prazer do Shabat durante toda a semana, certo? Ou seja, toda a semana, né, nós precisamos estar conectados com o Shabat. Por isso que nós temos depois, no nosso Sidur Benei Noah, compilado pela nossa liderança no Brasil, dos Benei Noah, o nosso Rav Yaakov Gerenstad, depois que nós recitamos o Shema pela manhã, logo em seguida nós temos a bênção do dia, referente ao dia X, certo? Desde o primeiro dia até o 7º dia da semana. Então nós temos lá, este é o primeiro dia para o Shabat, onde os Kohanim, os sacerdotes, cantavam no templo. Aí em seguida vem o salmo do dia, que é a bênção do dia. Por isso, mais uma vez falando, é importante que todo Benei Noah, todo monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, precisa ter o Sidur Benei Noah, para ter essa continuidade de conexão com o Shabat também, não somente com o Eterno, no sentido de fazer o seu serviço diário, mas também de ter essa conexão com o Shabat. Então, depois que se encerra o Shema, então aí vem lá o dia específico, né? Então, este é o primeiro dia para o Shabat, onde os sacerdotes cantavam no templo. Hoje é o 2º dia para o Shabat, e assim sucessivamente até chegar ao 7º dia. Então essa é uma forma de nós estarmos conectados com o Shabat diariamente, numa preparação para chegarmos ao sagrado dia do Shabat, ok? Por isso no Zohar, né, o livro do Esplendor, o Zohar ele compara o Tzadik, né, ao Shabat. Então, o Zohar diz que o Tzadik, ele é denominado Shabat. Por que o Tzadik é denominado Shabat pelo Zohar, o livro do Esplendor? Porque o Tzadik, ele precisa ser sagrado como o Shabat é sagrado. Então, se nós nos tornamos sagrados, a nossa conduta no dia a dia, o nosso palavreado, os nossos pensamentos, eles são cada vez mais moldados dentro do padrão divino. É isso que realmente faz com que nós estejamos em frente e avante na nossa jornada monoteísta para transformar este mundo para ser a moradia de Deus, porque nós vamos transformando o mundo para ser a moradia de Deus, trazendo mais luz e mais presença divina. Entendeu? Então, por isso, o Tzadik, ele é, pelo Zohar, denominado Shabat. E a própria palavra Shevat, que é o mês que nós estamos, né, ela transforma-se em Shabat, ao permutar as letras, né? Então, Shabat e Shevat, né? Então, nós temos as duas letras, o Tet de Shevat e o Tav de Shabat. E as duas letras, né, são foneticamente intercambiáveis, né? Elas estão conectadas uma com a outra, né? Ou seja, as duas têm o valor de T, certo? O valor T, entendeu? E o controlador, né, então, para este mês é o estômago e esôfago, né, que é chamado de Etzetomcha ou Kurkavan, que é o estômago e esôfago, né? Então a relação entre o estômago propriamente dito e o sentido do paladar de comer é clara. Então os nossos sábios declaram: o kurkavan, ou seja, o estômago, ele moe. O processo de moer é essencial à digestão. Dissecar a grosseria, substância do alimento em pequenas partes é necessário para libertar as centelhas da força de vida divina contida no respectivo alimento. Ao moer, que similar de mastigar, o estômago saboreia
a essência interior da comida. Esse sentido interior espiritual do paladar controla o sentido mais externo do paladar. Ou seja, aqui nós temos uma aparente contradição. Ou seja, o tzadik, que não é glutão, ele saboreia o verdadeiro prazer do alimento de dentro para fora. Enquanto que o glutão, que está a serviço do seu estômago, do seu egocentrismo, ele saboreia o alimento apenas exterior. Então, o glutão, ele não mastiga, ele bebe o alimento. Parece que nunca comeu na vida e parece que nunca mais vai comer na vida. É o glutão. Ele está a serviço do seu estômago, a serviço da sua alma animal. Então, ele não saboreia em si a essência do alimento. Por isso que ele come e nunca está satisfeito. Porque ele saboreia, entre aspas, apenas a parte externa do alimento. Então, ele só dá aquela mordidona no seu x-tudo, por exemplo, né? Tem aqueles também que faz os seus pratos, né, de almoço ou janta, que é uma verdadeira montanha, né? Para você conversar com fulano, você tem que ficar do lado assim para olhar a pessoa do lado da montanha que ele construiu no seu prato, né? Por exemplo, né? Então, os glutões, nesse sentido, eles estão apenas saboreando a parte externa do alimento, que nunca satisfaz. Mas o tzadik é o inverso, ele saboreia o alimento de dentro para fora. Por quê? Porque ao saborear o alimento, primeiramente ele faz a bênção respectiva dos alimentos, certo? Então ele vai permitir ao soberano dos mundos, ao Criador, né, o Redentor e Salvador, a Deus, realmente permissão para saborear os alimentos que Deus está lhe concedendo. Daí já é uma grande bênção, ok? Logo em seguida ele vai realmente comer o alimento, e isso significa que ele vai moer, ele vai mastigar muito bem o alimento. E ao mastigar muito bem o alimento, ele tritura o alimento, e a parte interior, o âmago daquele alimento, vai liberar a centelha divina, da centelha divina que está no interior daquele alimento, por causa do dito de Hashem na obra da criação. Então, ao liberar, de fato, a centelha divina no interior do alimento, a partir desse momento, então a sua alma começa a ficar satisfeita e ele come o suficiente para ficar satisfeito. Não precisa entrar na glutonaria, entendeu? Por isso que o tzadik, ele saboreia o alimento de dentro para fora, ok? A partir desse momento que liberou a centelha divina, a sua alma animal está devidamente fortalecida. Então, o saborear do alimento, da sua parte externa, o seu sabor e etc e tal, né? Ela já está no devido equilíbrio da alma animal e da alma divina, porque a alma divina está forte e ela está dominando a alma animal, para que ele não fique um glutão. E aí ele come o suficiente, muito bem mastigado, liberando as centelhas divinas que há nos alimentos que ele está ingerindo. Então ele satisfaz a sua alma e ao mesmo tempo saboreia, né, a parte externa do alimento. Então, amados, esse é realmente o nosso mês de Shevat, ok? Baruch Hashem por isso daí. Ok? A nossa sinagoga Bnei Noach regional Bauru entrou numa nova fase, Baruch Hashem, onde esta semana nós completamos, né, tudo aquilo que é exigido pelas leis do país vigente. Então, todas as documentações da sinagoga Bnei Noach regional Bauru estão em ordem, estão perfeitamente em ordem. E também, né, dentro da ordem bancária, foi liberado, né, o Pix do nosso CNPJ, para que realmente as doações elas possam ser devidamente lançadas, cai no CNPJ da própria sinagoga, né, e aí
qualquer pesquisa que você faça pela CNPJ ou qualquer doação que você faz no CNPJ, vai estar constando lá, Sinagoga Bnei Noach Regional Bauru, né? E o CNPJ da nossa sinagoga é 008-886-257-0001-02, né? Então é assim que você vai encontrar realmente a nossa sinagoga. E está à disposição, tanto na descrição do nosso shiur, para aqueles que assim desejarem fazer a sua contribuição para com a Sinagoga Bnei Noach Regional Bauru e à tarde com a Torá, ok? Não importa o valor, o importante é você estar dentro da bênção da Tzedakah, ok? Baruch Hashem por isso daí. Então, amados, nós queremos aqui trazer um resumo da nossa paraxá da semana sobre o aspecto entre a guerra entre as forças do bem e do mal. Refletida muito bem sobre a questão de Aharon, o seu cajado, e o faraó e os feiticeiros mágicos, chamados de sábios do Egito, com referência ao embate entre eles e Aharon. Ok? Então, baseado no estudo do Rabino Zalman de Velvel, o estudo nos fala sobre a guerra entre as forças do bem e do mal. Observe que é usada a expressão guerra, porque nós estamos numa guerra espiritual. O que está acontecendo no mundo é um reflexo daquilo que está acontecendo na ordem espiritual das coisas do universo. Entendeu? Lembram da luta de Yaakov com o anjo de Esav? Era uma luta que estava se travando nas regiões celestiais. E ela estava se refletindo nas regiões físicas deste mundo inferior. Então, o que você está vendo no mundo aí é exatamente um espelho, um reflexo do espelho daquilo que está acontecendo nas regiões celestiais, na ordem espiritual do universo. Uma guerra entre as forças do bem e do mal. Não tem como você evitar isto, porque nós estamos envolvidos na realidade dos fatos, entendeu? Então é aquela questão, à nossa direita está o bem, à nossa esquerda está o mal, como a própria Kabbalah fala, que a esquerda sempre representa o mal, certo? Essa é a realidade. Então, é por isso que a palavra fala, aquele que chega ao ponto de não saber discernir entre o seu braço direito e o seu braço esquerdo, significa que ele se entregou completamente à desgraça das suas ideologias nefastas, e agora ele não sabe mais o que é o bem e o que é o mal. Então, para ele, qualquer coisa é qualquer coisa. Então, ele não está nem aí. Ele entra de cabeça dentro das perversidades do mundo, das suas corrupções, dos desejos desenfreados da sua carne, seja elas quais forem, e vai embora, que nem um boi desembestado, ou então que nem um rio que está indo para a grande cachoeira, uma correnteza super forte que não tem como voltar atrás. Então essa é a realidade. Então é uma guerra entre o bem e o mal. E aqui nós vamos ver dentro desse aspecto a questão do cajado de Aharon e os cajados dos feiticeiros mágicos do Egito, ok? Então, lembrando apenas que o grande milagre não foi Aharon transformar o cajado em serpente, mas o grande milagre foi realmente o cajado de Arão, que voltou a ser um cajado normal e engoliu os cajados, que também voltaram a serem normais, os cajados dos feiticeiros do Egito. Esse foi o grande milagre. E nós vamos ver agora os detalhes sobre isso, ok? Então, as maravilhas e as pragas ocorridas no Egito não foram apenas com o objetivo de punir, o mundo egípcio, o Egito e os seus cidadãos a partir do próprio faraó, mas sim de quebrar a resistência e oposição do povo egípcio a Deus. A filosofia egípcia, preste atenção nisso,
A filosofia egípcia alegava que Deus não tem poder e influência no mundo. Segundo eles, depois da criação, o mundo foi entregue às leis da natureza e Deus desistiu de qualquer supervisão ou atenção no dia a dia. Você está em contato direto, diariamente, com essa filosofia egípcia. Nos dias de hoje, nós temos essa filosofia egípcia presente nas escolas, desde as primeiras idades até os níveis universitários, onde as pessoas estão, desde criança, estão perdendo, as crianças, realmente, o respeito para com Deus, o temor para com Deus, a reverência para com Deus, o Criador, o soberano dos mundos. E hoje, nos níveis de adolescentes, adultos e faculdades, piora a situação. Onde as pessoas realmente, simplesmente negam a Deus, a existência de Deus, e quando fala alguma coisa de Deus, sabe que Deus simplesmente, ele não é nada. Por causa da filosofia egípcia, daqueles dias que se prolonga até os dias atuais. E vem com vários nomes diferentes, ideologia de gênero, né, psicologia moderna, não pode dizer não para os filhos, tem que fazer todos os gostinhos dele. E as crianças vão crescendo, sem disciplina, sem respeito, sem reverência a quem quer que seja. Baruatá Adonai Eloheinu melech haolam she'hakol nהיה bidivaro. Portanto, segundo eles, né, aqueles que defendem a filosofia egípcia, mesmo nos dias atuais, né, então Deus simplesmente desistiu da sua própria criação. Né? Então, isso é terrível quando uma pessoa chega a uma conclusão dessa. Se tornam pessoas perversas. As 10 pragas serviram para desaprovar essa ideologia. E cada uma ilustra um erro diferente na filosofia deles. O milagre dos cajados engolidos foi uma introdução aos milagres que se seguiriam, as 10 pragas e demais dimensões dos milagres que se seguiram. O prelúdio geral para essa refutação foi o engolimento dos cajados. O encontro entre Aharão e o faraó foi um confronto entre as forças do bem e as forças do mal. O cajado de Aharão simbolizava a força divina que vem da santidade. A serpente simboliza o Egito, pois está escrito: o Egito é uma grande serpente esticada dentro de seus rios. Ao transformar o cajado numa serpente, Aharão mostrou ao faraó que o próprio Egito deve sua vitalidade a Deus. Ou seja, o cajado de Arão, certo? Que estava ali representando a Deus e a santidade de Deus. Quando ele se transforma em serpente, então a mensagem que Arão estava transmitindo ao faraó era que o Egito, a grande serpente, ela deve a sua vitalidade ao único e verdadeiro soberano dos mundos. O único Deus, o único Criador, o único Redentor e Salvador. Certo? Então estava mostrando essa realidade. Quando os mágicos do faraó também puderam transformar os seus cajados em serpentes, eles estavam insistindo em dizer que eles tinham o seu próprio poder e que não dependiam do Deus dos hebreus. Nós temos o nosso poder e nós temos os nossos deuses e nós não dependemos do seu Deus. Essa foi a mensagem dos feiticeiros do faraó. Quando os cajados foram engolidos, então, pelo cajado de Aharão, isso provou que o poder da impureza e do profano nada representa em face do poder e da força da santidade, e não pode ter existência ou duração se não for pela permissão do único soberano, Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Então, este era o recado que estava sendo dado. E isso foi a introdução para os demais milagres que aconteceriam sucessivamente. Por meio deste milagre,
Deus mostrou ao faraó e os seus feiticeiros que eles também estavam sob o seu domínio e que o faraó não tinha realmente qualquer poder próprio. Isso enfatiza a lição de que seria aprendida por todo o Egito e prenunciou as 10 pragas que estavam para chegar. Ou seja, a mensagem estava sendo dada naquele momento, que nada existe sem Deus, o único e o verdadeiro Deus, o Deus dos hebreus, o Deus de Israel, o Deus dos patriarcas. Então essa era a grande mensagem que ali estava, sem sombra de dúvidas, sendo transmitida. Em seguida dessa discussão sobre o confronto entre o faraó e Aharon, podemos aprender uma lição geral em nosso tratamento com relacionamento ao próximo. Agora vem uma visão sobre o nosso relacionamento com o próximo e como que nós precisamos tomar cuidado com referência a esta realidade, ok? Então, Arão foi descrito como aquele que amava a paz e ele buscava realmente a paz entre todas as criaturas. Amava todas as criaturas e as aproximava da Torá. Quando conhecemos alguém que se comporta indevidamente ou com falhas ofensivas de caráter, devemos abordá-la com o cajado de Arão, que significa com verdadeiro amor, e devemos nos lembrar que estamos usando o cajado de Arão e não estamos usando a serpente. Nossa interação deve ser sem raiva ou sentimentos negativos, sem envolver nossas próprias emoções e não com um pedaço de madeira seca. Que significa essa madeira seca? As emoções nos seus níveis baixos e negativos. Nós precisamos olhar para o interior daquela pessoa. Qual é o interior daquela pessoa? Que nela tem uma centelha divina. Nós não podemos vir com a vara seca, que significa nos envolvermos de forma emocional, de forma baixa e negativa. Ou seja, simplesmente concluindo, entre aspas, que tal pessoa não tem jeito, não tem conserto. Mas nós precisamos fazer como Arão, né, com o cajado de Deus, que significa amar o próximo como você ama a si mesmo. Levítico 19:18. E dessa forma, procurar aproximar aquela pessoa, de fato, da Torá de Hashem. Esse é o objetivo que nós precisamos procurar fazer, sem sombra de dúvidas, com referência com relação ao nosso próximo. Então, a nossa ação com o nosso próximo é exatamente esta, trazê-la junto da Torá. E não nos esqueçamos que nós estamos, de fato, numa guerra entre o bem e o mal, ok? Dentro do aspecto, a psicologia das pragas, né, pelo rabino Yosef Jacobson, então, nós temos aí a seguinte questão que ele traz para nós. Ou seja, primeiramente, na introdução a essa psicologia das pragas, ele traz para nós uma história sobre o ladrão, né? Então, um viajante pelo caminho, ele encontrou um ladrão, e o ladrão armado disse para ele: entrega sua bolsa de dinheiro, senão eu vou te matar. Então o viajante rapidamente disse para o ladrão, falou: se eu chegar em casa sem o dinheiro, a minha esposa vai falar que eu gastei com jogatina, ou com outras coisas piores. Então, pegue a sua arma aí, dê vários tiros aqui no meu chapéu, porque ela vai ver os buracos de bala e ela vai acreditar em mim, que eu fui roubado. Aí o ladrão, então, deu vários tiros no chapéu dele. Aí ele colocou o chapéu, né, e estava lá aquele buraco, e falou: não é por nada não, mas mesmo assim eu conheço muito bem a minha esposa, ela não vai acreditar. Então, o meu casaco, certo? Então, dê vários tiros no meu casaco de perto, para que o cheiro da pólvora possa pegar realmente no casaco, e ela vê que realmente eu fui assaltado. Aí o ladrão novamente dispara vários tiros,
né, em direção ao casaco dele, né? E aí então a munição da sua arma acaba. Aí o viajante ele pega, agride o ladrão para pegar a sua bolsa de dinheiro de volta. E ele pega a sua bolsa de dinheiro de volta e vai embora. Então, o Rabino Yosef Jacobson, ele diz assim, sobre essa questão, né, que o Rabino Nachman de Breslov, ele transmite dentro dessa história o padrão trágico da vida de muitas pessoas. Cada um de nós tem um ladrão ou uma inclinação negativa dentro de nós, o nosso Yetzer Hará, a má inclinação. O ladrão deseja continuamente nos roubar de nossa bondade e da nossa inocência interior. Porém, muitos descobrem a disposição e o poder de lutar contra nosso ladrão interior somente depois que ele atirou todas as balas contra nós. Somente depois de permitir que nossos vícios e impulsos perniciosos disparem todas as suas balas, por assim dizer, e consumam inteiramente as nossas vidas, quando percebemos que eles são vãos e vazios, estamos em posição de dominar o ladrão e embarcar no caminho da recuperação. Ou seja, aqui o que ele está dizendo para nós é que reconhecer a negatividade da nossa alma animal é importante. O nosso ladrão é o nosso Yetzer Hará, a má inclinação da nossa alma animal. Então, se de fato, realmente, nas nossas andanças, nós estamos aí à semelhança do ladrão, que significa, estamos a serviço, aquilo que nós falamos do glutão ali atrás. Se nós estamos a serviço do nosso egocentrismo, estamos a serviço da nossa má inclinação, então significam as balas da arma do ladrão, que é aquilo que nós fazemos que não estão de agrado da vontade divina. Então tem pessoas que nas suas percepções, tem pessoas que logo que começam a ser disparadas as primeiras balas, né, ela descobre que realmente é vã isso daí. Então ela entra direto no caminho da recuperação, ou seja, ela reconhece a negatividade da sua alma animal, ela reconhece a negatividade do Yetzer Hará, a má inclinação, e ela começa a sua recuperação, ou seja, a sua techuvá, o seu retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, e vai fortalecer a alma divina para realmente fazer a vontade divina. Infelizmente, nós temos várias pessoas que muitas vezes acabam, como diz assim, perdendo, né, muito tempo da sua vida em satisfazer a sua má inclinação. E aí o que acontece? Aí é que acontece muitas vezes a pessoa perde uma boa parte da sua vida, a sua recuperação se torna difícil, né? E aí vai ser com muita dor, com muito choro, com muitas lágrimas, para recuperar a sua verdadeira vida. Então fica um alerta com referência a essa questão, né? Então essa é a introdução à psicologia das pragas. Com referência às 10 famosas pragas do Egito, né, que estão registradas aqui no livro de Shemot, e que nós estamos aí nesse estudo desta semana e nas próximas semanas, né? Então nós temos aí realmente as ocorrências sobrenaturais que aconteceram no Egito há mais de 3.300 anos, né? A Torá, ela é e sempre será, como sempre foi, um projeto de vida para a vida, e não um projeto de morte para a morte. Então, por isso, a Torá é um projeto para a vida. E você jamais pode se apartar da Torá, se apartar da vida. Aí você estará em sérios apuros. Então, ele é um manual para o desenvolvimento da raça humana e não apenas um registro de histórias antigas, como alguns gostam de dizer. Então, os episódios descritos na Torá representam realmente histórias eternas, espirituais, ocorrendo continuamente, exatamente no cotidiano do ser humano e nos corações de cada pessoa. Então, anatomia da alma, uma das primeiras coisas para nós compreendermos é a questão da anatomia da alma.
Então, a anatomia da alma, nós temos aí uma conexão exatamente com as 10 sefirot, né? Temos Keter, Hormá, Binah, Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod e Malchut, né? Então, Keter, que é a coroa, ela está colocada como superconsciente, e ela está conectada exatamente com a última praga, que é a morte dos primogênitos. Enquanto que Malchut, que está dentro do reinado, confiança, ela está conectada exatamente com a primeira praga, que é o sangue, certo? Então, que é exatamente a base da revelação das emanações de Deus através das 10 sefirot, né? Que Malchut, que é o reinado, que é este mundo de Asiá, onde nós habitamos. E é onde que nós precisamos realmente de muita confiança para com Deus. E a praga do sangue nos mostra, como vimos, né, realmente que nós precisamos ter um amor vivo e ardente por Deus e pelo seu serviço. Depois nós temos Yesod, de baixo para cima, né, que é a conexão que está exatamente com a segunda praga, sapos. Depois temos Hod, que está dentro da submissão, né? Esses aqui são características realmente da nossa alma, ok? Então, submissão que está dentro da praga dos piolhos. Depois, Netzach, que está em ambição, que é a praga das feras. Gevurah, rejeição, que está com a praga de furúnculos. Hesed, que é o amor, que está conectado com a praga do granizo. Binah, inteligência, e os gafanhotos. Depois temos Hormá, concepção, que está com a praga escuridão. E Keter, que é superconsciente, que está conectado com a morte dos primogênitos, ok? Então, a primeira praga, que é confiança destrutiva. Então, a primeira praga, na qual o rio Nilo se transformou em sangue, era um símbolo físico da confiança destrutiva que se tornou a característica do Egito, tanto do ponto de vista geográfico quanto psicológico. Em vez de uma confiança construtiva que edifica, o caráter espiritual e promove a sensibilidade para com o próximo, a confiança egípcia fomenta o domínio e a exploração. Quando a percepção de confiança da pessoa se torna realmente corrupta, isso pode levar a gerar rios de sangue, como os egípcios de fato fizeram na prática, né, com as suas guerras, escravização e etc. e tal, levando pessoas realmente a perderem as vidas. Mas, essencialmente, a ordem do faraó de matar as crianças, os meninos judeus, né, de matar e jogá-los no rio Nilo. O rio Nilo incorporava a fonte de confiança e segurança egípcia. Como no Egito cai pouca chuva, a agricultura e o sustento do país dependem completamente e expressamente do rio Nilo. Portanto, os antigos egípcios endeusaram o Nilo. Suas águas transformadas em sangue refletem o estado perverso de uma nação que torna sua confiança em sangue, usando sua posição de força e poder para assassinar e abater incontáveis seres humanos inocentes. Então, nessa psicologia aqui, o que nós aprendemos da praga do sangue? Resumidamente, bem simples, sem rodeios. Sangue está conectado com ira, raiva e ódio. Toda vez que você entra num processo de raiva, ira, ódio, você está enquadrado dentro dessa realidade aqui. É uma confiança destrutiva. E você está matando pessoas inocentes. É onde pessoas com raiva, com ira, com ódio, elas desejam o pior para o seu próximo. Chega ao extremo, inclusive, de desejar a morte do seu próximo. Está matando pessoas inocentes. Então, cuidado com a raiva, a ira e o ódio.
Sapos, a segunda praga, intimidade fria. Esta segunda praga, na qual enxames de sapos inundaram o Egito, simboliza a intimidade fria e desapaixonada que caracteriza um homem vivendo num Egito psicológico. Sapos são frios, anfíbios de sangue frio, que se desenvolvem em climas frios. As fêmeas dos sapos geralmente depositam os ovos na água, onde chocam dentro de buracos frios e úmidos. Devido a isso, e ao fato de que os ovos depositados dessa maneira não recebem proteção dos pais. Na Kabbalah, os sapos refletem o estado emocional da apatia, desapego e frieza. Essa condição rouba um ser humano da capacidade de vivenciar genuína intimidade emocional com qualquer pessoa, seja o seu marido, sua esposa, seus filhos, seu amigo, seus parentes, conhecidos e etc. A personalidade sapo é a pessoa que, quando perguntada qual é a diferença entre ignorância e apatia, e ela responde, não sei e não quero saber. Então, como você conhece uma pessoa que está dentro da personalidade sapo, que está dentro da psicologia sapo? Quando você pergunta qualquer coisa para ela, ela simplesmente responde, não sei e não quero saber, e tenho raiva de quem sabe. Ela junta o sapo e o sangue, e tenho raiva de quem sabe. Entendeu? A psicologia das pragas até aqui. Terceira praga, piolhos, submissão doentia. A terceira praga, na qual a poeira do Egito se transformou em piolhos, reflete os sintomas da submissão doentia. O atributo da submissão, como todos os atributos da alma, pode ser tanto produtivo quanto destrutivo. Permanecer para sempre com um humilde estudante das lições da vida é uma das mais nobres qualidades que o indivíduo pode ter. A capacidade de entregar o próprio ego a uma verdade mais elevada é o alicerce de todo o crescimento espiritual. Assim como a capacidade de confessar um erro ou uma falha. Que minha alma seja como o pó. É uma prece judaica diária expressando o nosso desejo de que sejamos humildes na presença dos mistérios da vida. Essa é humildade sadia e submissão sadia. A submissão destrutiva egípcia é uma humildade que esmaga o espírito da própria pessoa e de quem está à sua volta. Ela amortece o seu entusiasmo pela vida e ela quer também amortecer o entusiasmo da vida dos outros. Então, aquela pessoa que é negativa em tudo, ela é autodestrutiva. E as pessoas que vão tendo contato com ela, ela procura ser autodestrutiva para aquelas pessoas também. Nesse tipo de submissão, no qual alguém pensa sobre si mesmo como uma criatura sem importância, a percepção do ser como poeira inútil se desenvolve em piolhos que desmoralizam e rebaixam a vida de uma pessoa. Como os piolhos, esse tipo de humildade suga o sangue da pessoa, privando-a de sua vitalidade e fluxo de energia. O sagrado Rabi Aharon de Karlin, ele colocava nas seguintes palavras: depressão não é um pecado, porém, aquilo que a depressão faz, nenhum pecado pode fazer. Essa que é a questão, né? O que a depressão faz na vida de uma pessoa, nenhum pecado faz. Ela aniquila a pessoa. Então, no sentido paralelo, né? Esse piolho a gente precisa tirar realmente das nossas vidas, né? Para que a gente não caia na armadilha da depressão e a gente possa aí cada vez mais estarmos arraigados na Torá, né? Na sua palavra, na confiança em Deus, na fé em Deus, para que nós não sejamos acometidos de depressão, que é realmente um mal terrível, ok? Então, por isso, né?
aqui dentro desse aspecto da depressão que é destrutiva, que nenhum pecado pode ser, é porque muitas vezes a pessoa ela se entrega à depressão. E ao se entregar à depressão, então ela é como a questão do piolho que nós vimos aqui. É algo destrutivo na vida da pessoa. A pessoa está sendo destruída. Então, por isso, toda e qualquer depressão precisa ser tratada com muita seriedade. Porque os seus danos podem chegar a um ponto que podem até se tornar irreversíveis. E isso daí é realmente para destruir a vida da pessoa, ok? A quarta praga são a praga das feras, que é exatamente uma ambição selvagem. Então, essa praga fala que a praga das feras selvagens atacou o Egito. É o símbolo físico da ambição doentia. A ambição é um dos maiores presentes da vida. É o motor que impulsiona o ser humano a atingir a grandeza e fazer uma diferença no mundo. Porém, se não refinarmos essa qualidade, ambição, nos níveis de construção construtiva, positiva, nossas ambições podem nos transformar em feras selvagens, que esmagam e destroem as pessoas que virmos no caminho da realização dos nossos objetivos. Lembra daquela expressão? Fulano de tal subiu de cargo pisando nas pessoas. É a ambição selvagem. Ela não respeita o próximo. Ela não respeita o potencial de cada um. Então ela tem dúvidas do seu próprio potencial, então a sua ambição se torna uma ambição selvagem. O que ela puder pisar a quem puder pisar no seu caminho, ela vai pisar de forma destrutiva. É uma ambição selvagem e doentia. Se torna uma fera selvagem. Então cada um precisa se desenvolver, galgar suas posições em destaque na sua empresa, em qualquer lugar, mas pelos méritos próprios, sem pisar em ninguém. Quando alguém sobe de posição social, pisando nas pessoas, é porque está exatamente com a ambição selvagem, está fora do padrão divino, ok? A quinta foi a epidemia, é a compaixão dissimulada. Então, é só para completar a questão da ambição. Então, a ambição nós temos dois pontos. A ambição positiva e a ambição negativa. O que Deus nos concede é a ambição positiva. É você almejar objetivos na vida, você ter ambição por aquilo lá, mas de forma positiva. Onde você é estimulado positivamente a fazer tudo aquilo que é necessário, justo, positivo aos olhos de Deus, para você galgar aquele objetivo, ganhar sucesso, etc. e tal. E a ambição negativa é totalmente desaprovada por Hashem. Então, a epidemia, a quinta praga, que é a compaixão dissimulada, é uma epidemia, aniquilou os rebanhos do Egito. Serviu como uma incorporação física da compaixão dissimulada, que como uma epidemia prejudica silenciosamente as pessoas sem que elas percebam. O que é compaixão? A Kabbalah declara que a compaixão é mais poderosa e duradoura que o próprio amor. O amor geralmente não enxerga as falhas do ser amado. Portanto, quando as falhas emergem, elas podem enfraquecer o amor, se não destruí-lo totalmente. A compaixão, por outro lado, leva em consideração todos os defeitos do indivíduo e, apesar disso, estende o coração estende o coração e uma mão amiga. Ou seja, ela se torna amiga da pessoa, porque ela quer ajudar aquela pessoa a vencer realmente o seu defeito, a sua falha, para que ela se torne uma boa pessoa. E quando se ama, não vê falhas, não vê imperfeições. Então, por isso que a Kabbalah diz que a compaixão ela é mais duradoura do que o amor. Porque quando essa questão da compaixão dissimulada, ela começa a apresentar os defeitos, os erros, as falhas da pessoa amada, ela acaba esfriando o amor e acaba destruindo o amor. A compaixão não. A compaixão ela faz você estender um coração bondoso.
faz você estender uma mão amiga para poder ajudar e auxiliar a pessoa a mudar a sua compaixão doentia em uma compaixão realmente positiva, que está sempre focando em ajudar o próximo, ok? Então essa é a compaixão moral, a capacidade da alma sentir o sofrimento e as necessidades do próximo. Isto é compaixão. A compaixão egípcia, ela é dissimulada, astuta e enganosa. E a qualidade sedutora do compassivo é usada para explorar as fraquezas das pessoas, para propósitos egoístas e metas destrutivas daquela pessoa. Quando alguém usa a compaixão dessa maneira bem refinada, inflige dano sobre uma pessoa na mesma maneira silenciosa de uma epidemia, ou seja, é destrutiva. Então, muito cuidado com isso. A sexta e a penúltima praga que nós vamos ver hoje, e as outras três nós veremos na próxima terça-feira. A sexta praga é o furúnculo, que é a rejeição brutal. Na sexta praga, na qual brasas de uma fornalha ardente saltavam sobre a terra, criando furúnculos sobre a pele da população do Egito, é o símbolo físico da rejeição cruel. Na Kabbalah, o fogo incorpora a capacidade da alma para rejeitar. Assim como o fogo, um ato ou uma palavra de rejeição podem abater ou até destruir aquele que é rejeitado. Uma conexão adicional entre fogo e rejeição está no fato de que o fogo irrompe para cima, afastando-se da terra. A rejeição também constitui um ato de viajar interiormente e para cima no próprio mundo da pessoa, removendo o seu ser das pessoas e dos eventos que a cercam. Porém, a alma sadia precisa saber como rejeitar, assim como deve saber como abraçar. Com frequência, a pessoa é chamada a recusar um asseio destrutivo, a cortar um relacionamento doentio, a dizer não para uma criança mimada ou uma oferta comercial sem ética. Isso é fogo sadio. É um fogo que destrói o negativo a fim de construir o positivo. Porém, quando nossa capacidade interior para a rejeição se transforma em amargura, ódio e crueldade, as brasas da alma tornam-se uma força destrutiva, como os furúnculos, infectam nossas vidas e as vidas das pessoas ao nosso redor. Então, a sexta praga, furúnculos, rejeição brutal, né? Então, é aquela forma cruel de rejeitar uma pessoa. Então, as pessoas, elas não medem palavras para ofender o seu próximo, para rejeitar o seu próximo, seja por qualquer motivo. Então ela age de uma forma cruel e destrutiva. Ela não importa se ela vai magoar, se ela vai destruir aquela pessoa, ela não está nem aí. O problema é dela, não é meu. Pronto, eu falei a verdade e acabou. É esse tipo de furúnculos que muitas pessoas têm por aí. Eu só falo a verdade. E é mentira. Porque ela fala verdades destrutivas. E Deus não nos autoriza a falarmos verdades destrutivas. Muito pelo contrário. A alma refinada, ela sabe como rejeitar de forma refinada, sem destruir a personalidade da pessoa. Uma criança mimada, que bate o pezinho lá e fica, eu quero. Se o pai e a mãe vêm de uma forma cruel, já passa a mão no chinelo, e peraí, já que você vai ver só o que vai acontecer com você, parece um trator passando por cima da criança. Tem mãe que chega e fala, não sei por que você nasceu, por exemplo. Olha só, é um verdadeiro furúnculo, essa mãe é um furúnculo vivo. Ali é a sua rejeição destrutiva para com o seu próprio filho. Ah, mas eu não falei com maldade. Mas a criança não sabe se você falou com maldade ou não. Ela sente a sua raiva. Ela sente a sua ira.
E as suas palavras são como chuvas de fogo contra ela. Então ela bate o pezinho, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Então a mãe chega, o pai chega e fala para a criança, ó, você não vai ganhar, você não vai receber o que você está pedindo, porque não é dessa forma que se procede. Você precisa ser obediente à mamãe, ao papai. Você não pode agir assim. Isso é feio. Alguns exemplos que nós estamos dando, entendeu? É a mesma coisa que você agindo dessa forma, né? A criança pode ficar emburrada lá. Deixa ela ficar emburrada lá. Daqui a pouco passa. Aí daqui a pouco passou, lá vem a criança. A criança é rápida para realmente se recuperar, né, de questões negativas. Aí daqui a pouco ela vem lá abraçando mamãe, abraçando papai. É hora de você completar com o seu amor, com o seu carinho, né? Ó, a vida não é assim, né? Você precisa aprender que não é não, sim é sim, né? Papai, mamãe, né, são responsáveis por você, nós amamos você, nós queremos o seu bem. E quando nós falamos não para você, é porque isso é para o seu bem. E assim sucessivamente, entendeu? Mesma coisa quando a pessoa ela percebe, né, que uma pessoa se aproximou dela com um relacionamento doentio. Aquela pessoa que se aproximou dela, ela não tem um amor verdadeiro por ela. Ela tem uma paixão doentia por ela. Paixão doentia é destrutiva. Então ela precisa saber, de forma moderada, a rejeitar esse relacionamento doentio. Porque um relacionamento doentio, ele começa e termina mal. A vida mostra essa realidade. Então ela precisa dessa sabedoria para rejeitar. A mesma coisa uma oferta comercial sem ética. Uma oferta corrupta. Uma oferta que não tem nenhuma moral, nenhuma ética. A pessoa rejeitar aquilo lá. Não precisa você abrir um caminhão de serpentes em cima da pessoa. Com educação, com moderação, você vai falar um não bonito e a pessoa nunca mais vai se aproximar de você para tentar qualquer tipo de ação corrupta e assim sucessivamente. E a sétima praga, para finalizarmos, né, é exatamente a praga do granizo, que é o amor congelado. Né? Então a sétima praga na qual o granizo destruiu toda a produção do Egito é o símbolo exato do amor egoísta. O amor egoísta é um amor congelado. Se o fogo simboliza a rejeição, a água descendo naturalmente de um plano mais elevado para o mais baixo, incorpora as qualidades da generosidade e da bondade, na Kabbalah, o fluxo de amor é comparado a um fluxo de água, irrigando e nutrindo a alma humana com uma vibração e frescor. Porém, um homem que se acha no cativeiro egípcio conhece apenas um amor gelado, baseado inteiramente em motivos de autointeresse e considerações egoístas. O fluxo de amor dessa pessoa, como a chuva, torna-se congelado como granizo, prejudicando seus entes queridos em vez de nutri-los, né? É o famoso amor com segundas intenções. O amor egoísta é o amor com segundas intenções. Ah, eu amo tal pessoa, a pessoa se autoanalisa, né? Ah, eu amo aquela pessoa lá porque se eu continuar amando aquela pessoa, me aproximando dela, eu vou ter vantagens. Seja ela de qualquer ordem. Eu vou ter vantagens. Então ele está num amor congelado, não é um amor quente, fervoroso, vibrante, apaixonante, no bom sentido e construtivo. Então é um amor congelado, é um amor de segundas intenções, ok? Então, por isso, o verdadeiro amor, ele é comparado ao fluxo de água, irrigando e nutrindo a alma humana com vibração e frescor, né? Por isso que eu gosto sempre de falar, né, que a Edna e eu, nós estamos ainda namorando. Ainda nós não terminamos o nosso namoro para ir para o noivado, né? Então estamos ainda enamorados. Então é sempre ter esse amor vibrante, né, que sempre está fluindo,
né, no sentido de marido e esposa, pais, filhos, filhos e pais, irmãos, né, amigos, conhecidos, etc. e tal. É fazer com que o amor seja vibrante. Isso que é maravilhoso, viver um amor realmente que está refinado pela Torá, pela palavra divina, ok? Então, por isso, do coração à mente, né, não é coincidência que as primeiras 7 pragas estejam registradas em uma seção da Bíblia, ao passo que as 3 últimas estão na outra seção. Ou seja, nesta semana, Vaierá, nós encerramos a nossa paraxá da semana com 7 pragas, certo? E a partir de amanhã nós entramos na paraxá Bo, onde nós vamos ver as 3 últimas pragas. Então elas estão separadas. E por que isso? Porque as 7 primeiras pragas, sangue, sapos, piolhos, feras, epidemia, furúnculos e granizo, refletiam a percepção egípcia das 7 emoções da nossa alma, que são confiança, conexão, submissão, ambição, compaixão, rejeição e amor. Então as 7 pragas estão conectadas dentro realmente das nossas 7 emoções, como nós vimos ali com a questão da Sefirot, né? As 7 últimas Sefirot, com exceção das 3 primeiras, Keter, Hormá e Biná, que são a coroa, né, por assim, estão acima, né, das outras 7. As outras 7 que vêm para baixo, né, que é Hesed, Gevurat, Fert, Netzer, Hod e Esod, Marhut, elas estão conectadas diretamente com as emoções da nossa alma, que são exatamente essa: confiança, conexão, submissão, ambição, compaixão, rejeição e amor. Então é onde que a nossa alma precisa ser refinada constantemente, através dessas 7 características aqui da nossa alma. As 3 últimas pragas, gafanhoto, trevas e a morte dos primogênitos, representam a corrupção mais grave das faculdades intelectuais e a dimensão supraconsciente da alma egípcia. Quando as emoções e instintos de alguém são prejudicados, a mente sã e objetiva oferece esperança de cura. Porém, quando a mente começa a pregar peças feias, o caminho para a cura torna-se dolorosamente desafiador, né? Ou seja, as 7 primeiras pragas, representando as 7 qualidades das nossas emoções, certo? Confiança, conexão, submissão, ambição, compaixão, rejeição e amor, né? Elas podem ser mais facilmente purificadas, moldadas de forma positiva. Agora, quando realmente, com referência às 3 últimas pragas, né, quando realmente a mente começa a pregar peças feias, o caminho da cura fica mais doloroso. Ou seja, quando a nossa consciência começa a dizer para nós mesmos, né, que tem? Não tem problema nenhum. Para com isso. Que esse negócio de fazer prece todo dia, deixa de ser bobo. Uma vez por semana já está muito bom. Deixa para lá esse negócio. Ah, você precisa fazer atos de bondade com as pessoas? Que isso, faz primeiro com você. Cuide primeiro de você. Deixa os outros, cada um que se arda com seus problemas. E assim sucessivamente. Você está entendendo? Então a mente começa a pregar peças feias para nós. E nós começamos a ficar escravos dessas peças feias e nós simplesmente, né, nós nos tornamos mais perversos do que nós podíamos imaginar. Então, por isso, nós precisamos tomar muito cuidado dentro desse aspecto. E finalizando, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele diz assim: combinar misericórdia e severidade. A água e o fogo originam-se e expressam os atributos divinos da misericórdia e da severidade, respectivamente. Assim, a singularidade desta praga, ao misturar gelo e fogo, o granizo, era de mesclar a misericórdia e a severidade divina. Embora esta praga fosse especialmente severa, o que indicavam as duras advertências que a antecederam, tais advertências também incluíam instruções misericordiosas orientando como evitá-la. Apesar Deus
apenas Deus pode dominar a natureza e combinar fogo e gelo. Da mesma maneira, somente se nos elevarmos acima de nossas limitações naturais e nos conectarmos com Deus, é que poderemos ser ao mesmo tempo exigentes e misericordiosos, tanto para nosso benefício como para os dos outros. Ou seja, nós podemos combinar misericórdia e severidade. A severidade, segundo o nosso Rebbe aqui, é você ser severo consigo mesmo, no sentido de desagradar a Deus, desobedecer a Deus e ferir o seu próximo. Nós precisamos ser severos conosco mesmo. Não vou fazer isto. Você ser severo consigo mesmo. Eu não vou desobedecer a Deus e não vou ofender o meu próximo. E ao mesmo tempo, misericórdia. Misericórdia para com você mesmo, que você é nada diante de Deus. E que você precisa de Deus em toda e qualquer situação da sua vida. Tanto para ajudar a você mesmo, como para ajudar o seu próximo. E assim, nós vamos transformando o mundo para ser a moradia de Deus. Que Mashiach se revele a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo. Amém. Amém. Ok? A nossa Havidalah, ela acontecerá às 19h36, com transmissão direta pela nossa sinagoga Beninoa Regional Bauru, da cidade Sem Limites, para o Brasil e para as nações. Shalom, Shabbat Tov.